Olá, queridos amigos e amigas, que a paz esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais profundos e transformadores da Bíblia, Hebreus, capítulo 10. Este capítulo nos fala sobre o sacrifício perfeito de Cristo e, mais importante ainda, sobre qual deve ser a nossa resposta a esse ato de amor incomparável. Então prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos explorar essas verdades. Para entendermos a grandiosidade do que Cristo fez, o autor de Hebreus começa nos lembrando do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Ele diz que a lei era apenas uma sombra das coisas boas que estavam por vir, e não a realidade em si. Os sacerdotes, dia após dia, ofereciam os mesmos sacrifícios de animais, mas esses sacrifícios, por mais que fossem repetidos continuamente, nunca podiam remover completamente os pecados. Pense nisso. Se eles realmente purificassem as pessoas, elas não precisariam mais oferecer sacrifícios, pois suas consciências estariam limpas de uma vez por todas. Mas não era assim que funcionava. Na verdade, a cada ano, esses rituais serviam como um lembrete constante do pecado. Era como tentar limpar uma mancha profunda com um pano que só espalhava sujeira. O texto é claro. É impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Eles apenas apontavam para uma necessidade maior, uma solução definitiva, que ainda estava por vir. Eles eram um grande outdoor cósmico, com uma seta apontando para o futuro, para a vinda de Jesus. E é aí que a história muda completamente. O autor nos leva a um momento crucial, citando o Salmo 40, e coloca essas palavras na boca de Jesus, ao entrar no mundo: sacrifício e oferta, não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Aqui vemos o coração de Cristo. Ele sabia que o sistema antigo era temporário e insuficiente. Ele veio para fazer a vontade do Pai, e essa vontade era oferecer a si mesmo, seu próprio corpo, como um sacrifício único e definitivo. É uma virada de 180 graus. Deus não estava interessado em rituais religiosos vazios. Ele queria uma obediência de coração, um sacrifício que realmente resolvesse o problema do pecado na sua raiz. E Jesus foi esse sacrifício. O texto continua dizendo que ele aboliu o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, ele substituiu a antiga aliança de sacrifícios repetitivos pela nova aliança, selada com seu próprio sangue. E é por meio dessa vontade, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, que nós somos santificados. Perceba a diferença fundamental. Os sacerdotes do Antigo Testamento ficavam em pé, dia após dia, porque o trabalho deles nunca terminava. O pecado sempre voltava. Mas Jesus, depois de ter oferecido um único sacrifício pelos pecados, para sempre, assentou-se à destra de Deus. O fato de ele estar sentado significa que a obra está completa, finalizada, paga integralmente. Não há mais nada a acrescentar. Seu sacrifício foi tão perfeito e tão poderoso que cobriu todos os pecados de todos os tempos, passados, presentes e futuros, para todos aqueles que creem. Que notícia maravilhosa! Isso significa que não precisamos mais viver sob o peso da culpa, tentando merecer o perdão de Deus através de nossos próprios esforços. Cristo já fez tudo. A obra está consumada. Por meio de uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo mesmo testifica isso em nossos corações, dizendo: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde há perdão completo, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. A dívida foi cancelada. Então a grande pergunta que o capítulo 10 nos faz é: diante de um sacrifício tão perfeito e de um amor tão grande, qual deve ser a nossa resposta? O autor não nos deixa sem direção. A partir do versículo 19, ele nos dá 3 grandes incentivos, 3 vamos que devem guiar nossa vida cristã. O primeiro é: aproximemo-nos de Deus. Temos agora, irmãos, total confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Antes, apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano, e com muito temor. Mas agora, por causa do que Cristo fez, o véu do templo se rasgou. O caminho para a presença de Deus está aberto para todos nós. Por isso, devemos nos aproximar com um coração sincero, em plena certeza de fé, com os corações purificados de uma má consciência e o corpo lavado com água pura. Não se aproxime com medo ou dúvida, mas com a confiança de um filho que sabe que é amado e aceito pelo Pai. O segundo incentivo é: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. O que isso significa? Significa que em meio às dificuldades e incertezas da vida,
Devemos nos apegar firmemente à promessa da nossa salvação. A nossa esperança não se baseia em nossos sentimentos ou circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. O texto diz: porque fiel é aquele que prometeu. Se Ele prometeu nos salvar, nos perdoar e nos levar para a eternidade com Ele, Ele vai cumprir. Então, segure firme essa verdade. Declare essa esperança. Viva essa esperança. Não importa o que aconteça ao seu redor. O terceiro e último vamos é: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A vida cristã não foi feita para ser vivida sozinha. Somos chamados a viver em comunidade. O autor nos adverte a não abandonar nossa congregação, como é costume de alguns. Por quê? Porque é juntos que nos encorajamos, que nos fortalecemos, que nos lembramos das verdades do Evangelho. É na comunhão que estimulamos uns aos outros a amar mais e a servir melhor. Precisamos uns dos outros, especialmente à medida que vemos o dia do Senhor se aproximar. A comunidade da fé é o nosso sistema de apoio, nosso refúgio e nosso campo de treinamento. O capítulo termina com uma advertência séria. Depois de receber um conhecimento tão claro da verdade, se continuarmos a pecar deliberadamente, não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso não significa que um cristão que tropeça perde a salvação, mas fala de uma atitude de desprezo contínuo, pela graça de Deus, um abandono consciente da fé. É uma rejeição do sacrifício de Cristo. O autor nos lembra que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A graça é gratuita, mas não é barata. Custou a vida do Filho de Deus, e devemos trotelá-la com a máxima reverência e gratidão. Mas a mensagem principal não é de medo, e sim de encorajamento. O autor nos lembra dos primeiros dias da nossa fé, quando suportamos lutas e sofrimentos, mas permanecemos firmes. Ele nos chama a não jogar fora nossa confiança, pois ela tem uma grande recompensa. Ele nos diz: vocês precisam perseverar, para que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A vida de fé é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E a conclusão é simplesmente poderosa. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que têm fé para a conservação da alma. Que declaração de identidade! Por causa do sacrifício perfeito de Cristo e da nossa fé nele, não somos pessoas que desistem. Somos pessoas que perseveram, que confiam, que se apegam à esperança. Portanto, meu amigo, minha amiga, que a mensagem de Hebreus 10 transforme a sua vida hoje. Lembre-se, o sacrifício de Cristo foi perfeito e completo. Você está totalmente perdoado e aceito. Em resposta a isso, aproxime-se de Deus com confiança. Apegue-se firmemente à sua esperança e caminhe em comunidade, encorajando uns aos outros. Não desista, persevere na fé. A recompensa é grande e a promessa é fiel. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos como este. Que Deus abençoe você ricamente. 8 Approxima.